Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 5 de setembro. Agora a gente vai destacar as principais manchetes pelo país, começando com a capa do jornal O Globo. O destaque na capa do Globo de hoje é sobre a seca no país, a falta de uma tempestade perfeita, uma combinação de fatores terá impactos aí no preço da energia e botou em alerta o setor elétrico para garantir o fornecimento e prevenir novos efeitos econômicos. A prolongada estiagem na Amazônia, que secou as áreas do Rio Madeira, este aqui na foto da capa do Globo de hoje, que já alçou a tarifa para a bandeira vermelha, aliada a uma mudança no padrão do consumo do país, com picos mais altos por conta do calor e da economia aquecida, levou o governo a acionar as termoelétricas para compensar os reservatórios esvaziados das hidrelétricas. Aqui em destaque a imagem do Rio Madeira, em Rondônia, que está aí enfrentando uma seca extrema. Em destaque também no Globo de hoje, a manchete do dia é sobre a sucessão na Câmara dos Deputados. O governo articula com o Centrão e o preferido de Lira para sucedê-lo perde força. Partidos dos blocos se dividem e a entrada de Hugo Mota na disputa com o aval do Palácio do Planalto causa uma reviravolta pela corrida aí no comando da casa. Até ontem, o preferido de Arthur Lira para sucedê-lo na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, do União Brasil, perdeu força após uma articulação que envolveu a divisão do Centrão e também o dedo do Planalto. Um dos potenciais adversários, Marcos Pereira, do Republicanos, retirou a sua candidatura para apoiar o seu correligionário Hugo Mota, um nome que sofre menos resistências do que o próprio nome dele. Mota tem o aval do governo, que rejeitava o nome de Elmar Nascimento, e também é próximo de Lira e busca votos, inclusive no PL, que é a maior sigla da oposição. Outros nomes do Centrão, como o Antônio Brito, do PSD, e Isnaldo Bulhões, do MDB, seguem na disputa a partir do princípio de consenso em torno de Mota. Ainda em destaque aqui na capa do Globo, o editorial de hoje fala que Maduro expõe fracasso da estratégia de Lula. Merval Pereira diz que Moraes põe o STF em suspeição perante a sociedade. Miriam Leitão fala sobre as notícias positivas, previstas por bons economistas se confirmam. Guga Chakra fala sobre o que impede o cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. E Cora Ronay diz que está todo mundo errado no caso que envolve o bloqueio do X. Também em destaque, a operação leva influencer à prisão e alerta sobre a lavagem de dinheiro nos jogos virtuais. Uma investigação da Polícia Civil de Pernambuco deflagrou uma operação contra uma possível organização criminosa que usaria sites de apostas esportivas para lavar dinheiro de jogos ilegais como os cassinos online. A influencer Deolane Bezerra foi presa, mas a polícia não informou qual seria a sua ligação com o esquema. Também em destaque aqui é Mova-se, síndrome do bumbum morto, mal dos tempos atuais, o que é chamado de amnésia glútea, por excesso de tempo sentado, pode desencadear lesões, dor nas costas e artrite no joelho. Também em destaque aqui, na área de cultura, no segundo caderno, Bienal de São Paulo mira crescimento, falando sobre a busca pelo público da Bienal do Livro em São Paulo. Destaque também a charge do dia, entreouvindo o Planalto, Lula e Haddad, eles conversam, pibão bom em Haddadão. E Haddad fala, brigadão Lulão. Também destaque nas eleições deste ano de Minas,
Aluno que pagou R$200 mil em mentoria é doador da campanha de Pablo Marçal lá em São Paulo. Também falando agora especificamente de Minas Gerais, de Belo Horizonte, as pessoas vão perceber que eu sou o candidato da direita, é o que diz Bruno Engler na sabatina do jornal O Globo, ele que é o apadrinhado de Bolsonaro para assumir a prefeitura de Belo Horizonte. Também sobre as eleições deste ano lá em São Paulo, Nunes radicaliza discurso em aceno aos bolsonaristas. E também, ainda falando sobre o Sudeste, escalada da violência na campanha do Rio de Janeiro causa reação do Tribunal Regional Eleitoral de lá. A agressão a petista e casos reiterados de embate nas ruas levam o presidente do tribunal a cobrar dos partidos uma conduta urbana e cordial. No caderno de esportes, mais uma baixa, o atacante do momento cruzado anterior do Flamengo, Pedro, lesiona o joelho e só volta em 2025. Também destaque é o melhor do mundo, bola de ouro tem 5 brasileiros na disputa. Vinícius Júnior desponta como o favorito do prêmio após 2 décadas de protagonismo de Messi e Cristiano Ronaldo. Savinho, Tarciane, Gabi Portinho e o treinador Arthur Elias também estão entre os indicados para o prêmio. São esses os destaques que a gente tem na capa do Globo de hoje. O que a gente tem de destaque na capa do Estadão, Oceli? O Estadão, Amanda, internautas da TV da Transparência, também chama atenção para as queimadas. Olhem essa foto lá de Brasília, pegando fogo. É no Parque Nacional de Brasília. Responsáveis pela área suspeitam de incêndio criminoso. Cidade teve o dia mais seco já registrado. E quando Brasília fica com baixa umidade, lá é seco mesmo, chega a ferir, chega a sangrar o nariz dos brasilienses. E sobre essa foto, país enfrenta maior seca em 7 décadas e situação ainda pode piorar. Pela primeira vez, a estiagem afeta de forma intensa uma região tão ampla do país, da Amazônia ao Paraná, segundo dados oficiais. Situação tende a se agravar até o mês de novembro. 3,8 mil cidades brasileiras enfrentam seca em algum grau. O número cresceu quase 60% entre julho e agosto. Outra chamada de capa do Estadão é na área de economia. A alta da conta de luz será menor. Bandeira vermelha é atenuada. Isso por um erro de cálculo da Enel. Mas a manchete de capa do Estadão é uma pesquisa que foi feita sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e referendada pelo Supremo, de bloquear a rede social X. E a manchete diz o seguinte: maioria vê política em bloqueio do X, o ex-Twitter, e é contra multa por uso de VPN, a multa de 50 mil. Para 55,1% dos consultados por pesquisa da Atlas, também há abuso no bloqueio de contas da Starlink. Diz a chamada de capa sobre o assunto. Pesquisa da Atlas sobre o bloqueio da plataforma X, ex-Twitter, no Brasil, aponta que
56,5% dos que responderam veem motivação política na decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Para 64,5% dos entrevistados, houve abuso na determinação do magistrado de multar em R$50 mil quem usa o recurso VPN para acessar a rede social. O levantamento foi feito com 1.617 pessoas pela internet entre terça-feira e ontem, quarta-feira. Para 55,1% dos entrevistados, o bloqueio das contas da Starlink, empresa da qual o empresário Elon Musk também é o principal acionista, é abuso de poder. Moraes mandou suspender o X há 6 dias, após Musk se recusar a nomear um representante para responder pela empresa no Brasil. O ministro afirmou que a plataforma tentou se esquivar da jurisdição brasileira. Ainda é chamada de capa do jornal Estadão desta quinta-feira. Ação em Pernambuco. Operação mira bets por lavagem. Bets é aquelas empresas de apostas. Operação mira bets por lavagem de dinheiro e prende a influenciadora Deleone. Segundo a polícia de Pernambuco, há suspeita de que as bets eram usadas para lavar dinheiro de jogos ilegais. No Congresso Nacional, a chamada de capa é sobre menos poluente, combustível do futuro é aprovado no Senado. O projeto que define misturas na gasolina, no diesel e no gás natural é derrota para a Petrobras. O texto volta para a Câmara dos Deputados para ser apreciado. Em entrevista ao Estadão, o Denis Minev, presidente do grupo Bemol, ele é presidente da maior rede varejista do Amazonas, diz que região precisa de cérebros. A frase de destaque da entrevista é esta: para ajudar a Amazônia, é melhor contratar alguém lá. Outra chamada: registro em Curaçao, sob investigação, VaidBet, que é uma empresa de aposta, e essa empresa é uma das patrocinadoras aqui do Ceará Esporte Clube, do Clube Cearense de Futebol, pois a VaidBet, entre outros clubes, essa VaidBet atua desde 2021. Dono tem outras 30 empresas. Casa de Apostas de José André da Rocha Neto já esteve no centro de várias polêmicas, entre elas o patrocínio ao time Corinthians. Na área de cultura e entretenimento, é a capa do caderno de cultura do Estadão, dizendo que a vida do navegador Amir Klink, que atravessou o oceano, ainda mais cinematográfica. A saga dele será contada pelo diretor Carlos Saldanha. O cineasta acaba de adaptar o livro infanto-juvenil Harold e o Lápis Mágico. Eleições 2024 lá em São Paulo, capital. Contra a esquerda, o governador Tarcísio de Freitas apela para o voto útil em Ricardo Nunes, atual prefeito do MDB que tenta a reeleição. Na Geórgia, Estados Unidos, atirador de 14 anos
mata 2 professores e 2 colegas dele, alunos, e deixa vários feridos em escola nos Estados Unidos e é preso. E por último, é chamada de capa do Estadão, é sobre a Fórmula 1, mudança de tela. Fórmula 1 vai rescindir contrato com a TV Band e negocia retorno a partir de 2025 com a Rede Globo. É com você, Amanda. Na Folha de São Paulo de hoje, a manchete do dia é sobre a seca que acomete aí o Brasil, que vive a pior seca da história, com 58% do seu território afetado. Essa é a maior estiagem desde 1950, início dessa medição. A situação deve se agravar em setembro, com risco de mais incêndios. O Brasil, como diz aqui a matéria da Folha de São Paulo, enfrenta em 2024 a seca mais grave já registrada na série histórica, que começou a ser contada em 1950. A estiagem atinge cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados pelo país, o que corresponde a 58% do território nacional, conforme os dados mostrados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Para a medição, o órgão utiliza um índice que considera as quantidades de chuva e de água liberada pela evaporação e pela transpiração das plantas. O patamar de -1 representa uma seca intensa. O país atingiu -1,94 em março deste ano e é o pior indicador da série. Os dados dos meses seguintes devem se confirmar nas marcas históricas, é o que dizem os térmicos. Além disso, em agosto, 3.978 municípios estavam em algum nível de estiagem e a previsão é que o número ultrapasse as 4.500 cidades ainda este ano. Com isso, há o risco da ocorrência de mais incêndios aqui pelo país. Também em destaque, a ANEEL reduz a tarifa pelos usos das termoelétricas na seca e a conta de luz subirá menos do que o previsto. A imagem de destaque é sobre um incêndio, a fumaça que toma Porto Velho em várias áreas. A região queimada às margens da estrada é um acesso dos locais tomados pelos invasores, poceiros e grileiros numa região perto da capital de Rondônia. O ar tem níveis perigosos. Também em destaque aqui é sobre o comércio brasileiro com a Venezuela, cai com sanções e queda de petróleo. Com as incertezas após a eleição na Venezuela, uma piora na economia do país pode fazer com que o já minguado comércio do Brasil com o país vizinho diminua e também isso faça diminuir as exportações brasileiras para a Venezuela. Em 2 décadas, o país caiu de 15º destino das exportações para o Brasil e ocupa agora o lugar 48 nesse ranking aí de países que importam do Brasil. Esse lugar é ocupado desde o ano passado devido às ondas de escassez de combustível que desaceleraram a economia vizinha, além das sanções. Também em destaque é Rômulo Saraiva, ele escreve sobre o INSS. O Elon Musk brasileiro também descumpre decisões. Musk protagonizou o embate por descumprir a ação de Alexandre de Moraes do STF. Numa análise intimista, a Previdência Social vive descumprindo decisões judiciais em todas as instâncias, muitas vezes saindo ilesa. Na sabatina da Folha, o UOL, sabatinado de ontem foi Pablo Marçal, ele que trata de propostas para São Paulo como sonhos. O influenciador, candidato pelo PRTB, ele disse que seu programa de governo é apenas um rumo. Ao ser questionado sobre a proposta de triplicar o efetivo da Guarda Municipal, admitiu
que não vai fazer isso em 4 anos. Também em destaque é o Minha Casa Minha Vida, que tem explosões de ações judiciais. O número de ações por supostos defeitos em construções aumentou e saltou de 3.300 ações em 2018 para 28.400 ações em 2021. O Conselho Nacional de Justiça suspeita de indústria de indenizações. Também em destaque é o GPS partidário, que traça o perfil ideológico das legendas pelo país. O modelo estatístico que foi criado pela Folha de São Paulo posiciona 28 partidos registrados no TSE. O Partido Novo é a legenda mais à direita do país, seguido pelo PL de Jair Bolsonaro. A mais esquerda é a do PSTU, o PT do presidente Lula é a quinta mais à esquerda pelo país. E no centro do espectro está o MDB. Também em destaque aqui a imagem é sobre a capital espiritual marroquina, falando sobre o turismo, que Marrocos oferece tradições e aventuras. Na área de esporte, brasileiras fazem melhor campanha na Paralimpíada. Na área de cotidiano, influenciadora é presa em Pernambuco em ação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro. E por fim, os destaques são os editoriais. Municípios têm muito a ganhar com a eficiência da gestão sobre o ranking com as receitas e os resultados. E o regime arcaico de Cuba não se recupera da pandemia, é o que diz o editorial acerca da crise econômica da ditadura comunista. São esses os destaques da capa da Folha. O que a gente tem no Povo de hoje, Oceli? Amanda, no Povo de hoje, no jornal cearense, a manchete principal é sobre o meio ambiente na capital do estado. E é lá na praia de Iracema, na orla marítima de Fortaleza. 228 imóveis lançam esgoto de forma irregular, diz a Prefeitura de Fortaleza. Ainda de acordo com o município, foram identificados 167 casos de interferência na rede de drenagem por parte da CAGES, que nega despejo irregular e destaca número de imóveis não conectados à rede de esgoto nesta área. A foto de destaque é sobre esta época em que os ipês florescem em todo o Brasil. A Folha ontem estava dando fotos de Brasília e de São Paulo. E o jornal O Povo hoje destaca os ipês floridos nas avenidas de Fortaleza. A chamada de capa diz assim: temporada de floração de ipê em Fortaleza deixa vias mais coloridas. E aqui é o ipê amarelo. Outra chamada de capa na área de política é o prefeito Sarto, na sabatina ontem, a rádio CBN / O Povo, diz que não assinou a CPI do narcotráfico para evitar, isso lá quando ele era deputado na Assembleia Legislativa do Ceará, para evitar o uso político, mas não foi por medo. Na área de economia, a manchete é a aprovação ontem no Senado de 18,3 bilhões de reais em incentivos para esta nova energia chamada que vem do hidrogênio verde. E boa parte desse dinheiro vem para o estado do Ceará. Esta foto é da atriz cearense Ana Marlene, ela que está no espetáculo Egoísta. É uma matéria do caderno Vida e Arte que
trata do Festival Nordestino que está acontecendo lá em Guaramiranga. E esse festival está completando 30 anos de realização. E por último, Amanda, destaque, é uma chamada de capa na área de esportes, aí para os Jogos Paralímpicos. Recordista brasileira, Carol Santiago, fatura mais um ouro, foi ontem lá nos Jogos Paralímpicos de Paris. É com você. No Correio Brasiliense de hoje, o destaque é a entrevista com Bruno Dantas, o presidente do Tribunal de Contas da União. Ele disse que vivemos um drama humano com as mudanças do clima. O meio ambiente foi um dos principais temas na entrevista com o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, ontem ao CB Poder. A corte preside a Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, que discute junto à ONU medidas contra as mudanças climáticas. Ele diz que só com planejamento governamental se combaterá efetivamente os extremos climáticos. Foi o que ele comentou aí em entrevista. Segundo o ministro, eventos trágicos como as enchentes no Rio Grande do Sul mostram que as pessoas não podem mais negar que a atuação do homem conduziu ao caos climático. Ele também falou sobre as questões como transparência nos repasses dos recursos da União, as emendas no orçamento e também sobre o assédio contra mulheres no trabalho. Ainda em destaque, a ministra Marina Silva no Senado, ela diz que a Amazônia perde umidade e o Pantanal está em extinção. Ainda em destaque aqui é Valparaíso, as incertezas no prédio onde houve o incêndio aí no entorno, em Goiás. Também em destaque é a mineração em debate com o apoio do IBRAM. O Correio reúne especialistas hoje para comentar sobre o tema. A música De Volta ao Eixão, os coletivos musicais que obtiveram licença poderão fazer apresentações, mas as bebidas serão proibidas. Também em destaque são tiros em escola na Geórgia, lá nos Estados Unidos. Um estudante abriu fogo no estado americano, matando 4 pessoas e ferindo outras 9. Também em destaque é o nascimento dos ipês. Lindo e rápido, brasilienses se deslumbram nas ruas com as floradas do ipê branco no auge da seca. Também em destaque é a prisão de Deolane Bezerra, a influenciadora que foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, que mirou a ação de influenciadores digitais suspeitos de lavagem de dinheiro. As investigações apontam que o grupo movimentou valores bilionários por meio de jogos de azar. No caderno de Direito e Justiça, corregedor com um novo estilo, a jornalista Ana Maria Campos, ela diz no indicativo de como atuará o novo chefe da Corregedoria Nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques. Também em destaque é o artigo do advogado Tiago Freire, que analisa a suspensão da rede social X. E por fim, os destaques são na área de esportes. Na rota da Bola de Ouro, Vini Júnior e Gabi Portillo são indicados ao prêmio de Bola de Ouro. O atacante do Real Madrid aposta em uma temporada brilhante. E por fim, Carol de braçada, nada de braçada, a pernambucana conquistou a 6ª medalha de ouro nas Paralimpíadas, a 3ª na piscina de Paris. São esses aqui os destaques que a gente tem na capa do Correio de hoje. O que a gente tem no Valor Econômico, Celi? O Valor Econômico, Amanda, traz no caderno especial uma matéria sobre a Amazônia. É a questão ainda da seca. Protagonista no enfrentamento das mudanças climáticas, o bioma atravessa crise inédita. Shopping Center. O Grupo Allos fará no Centro-Oeste o seu maior investimento desde a fusão.
No caderno Automóveis, a GM, a General Motors, vai investir 5,5 bilhões de reais no estado de São Paulo e desenvolver 2 híbridos a etanol, diz Santiago Chamorro. A manchete do Valor Econômico não é sobre seca, é sobre a diversificação geográfica e de produtos sustenta o lucro operacional no agro. Lucro esse que repercutiu, que foi a manchete de ontem de todos os jornais, no crescimento do PIB brasileiro, no Produto Interno Bruto. Levantamento com 25 companhias mostra que 22 delas tiveram o IBI-TDA. Esse IBI-TDA significa impostos, depreciação e amortização, nesta sigla em inglês. Então, eles tiveram esse IBI-TDA positivo no segundo trimestre do ano. 3 empresas de insumo ficaram no vermelho. Outra chamada de capa. Tesouro da União prevê fatia maior de papel atrelado à Selic, a taxa Selic, na dívida. Taxa essa que será analisada ainda este mês pelo Copom. Falando em Selic, falando em Tesouro, o Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro Nacional, descarta a possibilidade de alterar a meta das contas públicas. E esta foto desta jovem senhora, ela é a Fernanda Guardado. Ela é ex-diretora do Banco Central e nessa entrevista ao Valor Econômico, ela diz que espera que o Copom inicie neste mês, na reunião deste mês, um ciclo de alta dos juros, que deve levar a Selic até a 12,25%. Hoje está fixada em 10,50%. Ela disse, abre aspas, cabe ao Banco Central agir e ajustar o nível de aperto para permitir que a inflação retorne ao processo de convergência. A empresa Iguá venceu ontem o leilão, a concessão de água e esgoto de Sergipe, é a CAGES de lá. A Iguá Saneamento venceu a disputa pela concessão de água e esgoto realizada pelo governo de Sergipe. O grupo fez oferta de 4,54 bilhões de reais para o governo de Sergipe, de outorga pelo ativo, o que representa um ágio de 122,63% em relação ao mínimo previsto no edital. Além do pagamento da outorga, a empresa Iguá Saneamento terá que fazer 6,3 bilhões de reais em investimentos para a universalização dos serviços de saneamento lá em Sergipe até 2033. Nos primeiros 10 anos, deverão ser aplicados cerca de 4,7 bilhões de reais. A concessão tem duração de 35 anos. A empresa vai explorar os serviços lá de saneamento de Sergipe por 35 anos. A proposta ficou bastante acima da apresentada pela segunda colocada, a empresa Aegea, que fez uma oferta de 3,6 bilhões de outorga, e a outra foi 4,54 bilhões de outorga. A empresa vencedora, que é a Iguá, planeja financiar seus compromissos por meio de um aumento de capital, com aporte dos atuais sócios da empresa e também financiamento com bancos,
já pré-acertado, disse seu presidente, o Roberto Barbucci, após o leilão realizado na B3, na Bolsa de Valores. A Iguá tem 16 outras operações em 6 estados e atende cerca de 3 milhões de pessoas. Na área de política, a chamada de capa é sobre essa sucessão na mesa diretora da Câmara Federal, dizendo que o deputado federal Hugo Mota, ele que é do Partido Republicanos da Paraíba, tenta unificar as candidaturas dos deputados que desejam suceder o Arthur Lira, que é aqui de Alagoas, na presidência da Câmara Federal. O deputado Hugo Mota buscará os adversários para construir uma composição que viabilize uma candidatura única. Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, o Antônio Brito, do PSD, também da Bahia, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, são os demais postulantes colocados e demonstraram surpresa com a sua entrada e indicaram que não desistirão da disputa. E por último, destaque aqui na capa do Valor Econômico, é uma entrevista com o professor Wharton, autor do best-seller Adam Grant. Ele fala ao Valor Econômico sobre dilemas da carreira e a diferença entre excelência e perfeição. Diz ele, perfeccionismo é uma ótima maneira de chegar ao burnout, que é uma expressão que é uma doença de se trabalhar demais. É com você, Amanda. Nas páginas internas do Globo de hoje, a gente começa com a área editorial. O primeiro fala que Maduro expõe fracasso da estratégia de Lula, ordem de prisão contra oposicionista. O oposicionista vencedor das eleições comprova que o ditador não quer saber de diálogo. O segundo editorial de hoje é sobre a rodovia Belo Horizonte, Governador Valadares, que testará um novo modelo de concessão. Para atrair interessados na estrada, o governo excluiu do edital os trechos mais problemáticos. Também em destaque no Globo de hoje é sobre a área de política, as peças em movimento para a sucessão da Câmara, racha no Centrão, novo candidato e participação de Lula mudam o xadrez da sucessão de Lira. Aqui o jornal Globo aponta algumas reuniões que serão decisivas ou que foram decisivas para essa sucessão, sobre a saída da disputa que Marcos Pereira comunicou a Lula de sua desistência de concorrer à presidência da Câmara na tarde de terça-feira. O deputado do Republicanos alegou não ter conseguido construir uma unidade em torno de seu nome para o cargo. Pereira disse ainda a Lula que apoiaria a campanha de Mota, apesar do presidente fazer algumas considerações sobre a candidatura mantida. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, também se reuniu com o presidente Lula na terça-feira para reafirmar a candidatura de Antônio Brito à presidência da Câmara. Durante um encontro no Planalto, Lula disse a Kassab que é necessário construir um consenso em torno de uma só candidatura. Sobre a conversa difícil, é que Arthur Lira e Elmar Nascimento se reuniram 2 vezes. Na terça-feira, na noite, Lira esteve com Elmar e, segundo o colunista Lauro Jardim, foi uma conversa difícil. Lira vinha de um encontro
com Marcos Pereira, que lhe comunicara com antecedência a sua desistência de se candidatar à presidência da Câmara. Abrira mão, então, de uma disputa em favor de Hugo Mota. E sobre a sabatina informal, Hugo Mota se encontrou ontem com o presidente Lula. A reunião foi marcada por questionamentos sobre o seu passado alinhado ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que foi o responsável, entre aspas, aí pelo impeachment da presidente Dilma. O presidente ficou preocupado com a idade de Hugo Mota, que tem apenas 34 anos, considerando um parlamentar novo. Aqui o Globo também faz um infográfico sobre os detalhes da sucessão de Lira na Câmara. Alguns dos candidatos que têm aí o Elmar Nascimento, do União Brasil, que tem uma bancada de 59 deputados. Tem também o Hugo Mota nessa disputa, que tem uma bancada com 44 deputados. E também quem tem 44 deputados na bancada é Antônio Brito, do PSD. Sobre a situação de cada um deles, Elmar Nascimento é o fiel escudeiro de Lira. Já Hugo Mota conta com a simpatia de Lira e tratou da candidatura tanto com Lula quanto com Bolsonaro. Já Antônio Brito é o presidente do PSD, ele é bancado, na verdade, pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. A sua candidatura foi esvaziada depois do lançamento do nome de Hugo Mota, que tem mais apoio entre os parlamentares. E sobre o lançamento de Hugo Mota, o Globo faz um perfil aí do líder do Republicanos, com um bom relacionamento em diferentes partidos. O jovem herdeiro de uma família política da Paraíba já é um veterano da Câmara, onde foi algoz do PT. No perfil aqui, o Globo fala sobre a trajetória de Hugo Mota dentro da Câmara dos Deputados, da tropa de choque de Cunha a favorito do governo Lula. Aqui é Eduardo Cunha e esse do meio é Hugo Mota. Os dois atuaram em favor do impeachment da presidente Dilma. Aqui o Globo também mostra um pouco da trajetória de Hugo Mota. Ele chegou à Câmara dos Deputados em 2010. Ele, em 2015, foi o presidente da CPI da Petrobras. Já em 2016, ele, como aliado de Eduardo Cunha, vota favorável ao impeachment da presidente Dilma. Em 2017, ele aderiu à base do governo Temer e votou a favor da reforma da Previdência e do teto de gastos. Em 2019, ele vai para a base da gestão Bolsonaro e em 2023 se declara independente do governo Lula, embora tenha aí a simpatia dele. Também em destaque, Dino diz que ainda há obstáculos ao fim do orçamento secreto. Em decisão ontem, o ministro do STF ressaltou a falta de identificação de autores de emendas de relator e de comissão. Também em destaque são os parlamentares que furam o bloqueio e seguem usando o X. Deputados e senadores da oposição continuam utilizando a rede social que está suspensa no Brasil por uma ordem do STF e seguem criticando as ações de Alexandre de Moraes. Alguns desses que vêm burlando esse bloqueio são os deputados Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e também Marcel Vanderhatten, do Novo. Ainda em destaque, ministro das Comunicações diz que Musk merece repulsa. Juscelino Filho garante que a Anatel monitora a Starlink. Sobre a Lava Jato, Fachin contraria Toffoli com recurso da PGR. O ministro votou para rever a decisão que anulou todos os atos praticados pela operação contra o empresário Marcelo Odebrecht. Também em destaque agora nas eleições deste ano, lá em São Paulo, doadores de Pablo Marçal vão de endividada a idoso que paga curso de R$250 mil. O candidato do PRTB, que não tem o fundo eleitoral, arrecadou 1,7 milhão em cerca de 26 mil CPFs diferentes e lidera aí
a questão de arrecadação lá em São Paulo. Também em destaque falando sobre Pablo Marçal, ex-coach ofusca buscas que o ligavam à facção. Ele reatou com o presidente do seu partido, que é suspeito de ligação com o PCC. Ainda em São Paulo, Nunes dá guinada à direita em entrevistas e críticas. Ele que está sendo ameaçado por Pablo Marçal, o prefeito marca a presença em programas e veículos identificados com esse campo de direita. Em destaque também é o governador de São Paulo. Inserções no rádio viram terreno de ataques em São Paulo. Ofensiva de Nunes, com a presença de Tarcísio, ataca Boulos e Marçal. E também Boulos é multado em R$5.000 por propaganda antecipada. A condenação é referente à marchinha de carnaval que foi veiculada em fevereiro deste ano. Ainda em destaque, as violências políticas lá no Rio de Janeiro, que geram alerta no Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Em apenas 4 dias, o Estado teve postulante a vereador hospitalizado, embates entre cabos eleitorais, empurra entre candidatas e militante intimidada. Também, mais de 200 candidaturas tiveram os seus registros negados lá no estado do Rio de Janeiro. A maioria dos casos está em fase de recursos. Também em destaque aqui a sabatina com Bruno Engler, ele que é candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, apoiado por Jair Bolsonaro. Ele diz ser leal a Bolsonaro e as pessoas vão perceber que eu sou o único candidato de direita. Essas são as aspas aqui do candidato. Apesar de concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte pela segunda vez, ele investe na polarização para superar o desconhecimento pelo eleitorado. Pelo Brasil, aposta bloqueada, a operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra, mira esquema de lavagem de dinheiro e jogo ilegal envolvendo as bets. Também em destaque é o Brasil pode perder o Pantanal até o fim do século. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma em uma sessão da Comissão de Meio Ambiente do Senado que o cenário se impõe aí um caso de aquecimento global não seja revertido. Marina associa a previsão para o bioma, que é afetado por frequentes queimadas, sobretudo ao baixo volumes de chuva. Também em destaque, o governo quer limitar o horário de clubes de tiros perto das escolas, sob o risco de ter derrubado o veto ao trecho do decreto que proíbe as instalações perto de unidades de ensino. O Planalto vai propor o expediente apenas noturno. Ainda em destaque na área da economia é o sinal de alerta falando sobre a escassez hídrica, menos chuvas, economia aquecida e picos de energia preocupam o setor elétrico. Aqui o Jornal Globo mostra o infográfico sobre o consumo de energia elétrica no Brasil desde o ano 2000 até setembro deste ano, 2024. Também faz um infográfico mostrando que o país hoje tem mais fornecimento de energia solar e eólica, mas ainda assim é preciso acionar as térmicas, porque a principal fonte de energia brasileira ainda são as hidroelétricas, que precisam da água para se abastecer. Entretanto, a gente enfrenta aí, como foi capa da Folha de São Paulo de hoje, a maior seca desde os primeiros registros. Miriam Leitão, na área de economia, fala sobre as surpresas do PIB e os sinais de alerta. As notícias positivas previstas pelos bons economistas no início do ano estão se confirmando. Basta ver os dados do PIB e do emprego. Também em destaque é sobre a energia, que a ANEEL muda patamar da bandeira vermelha após a correção de dados. E a Haddad diz que fórmula para o auxílio gás será revista. O projeto de lei enviado ao Congresso foi muito criticado por prever um drible no arcabouço fiscal. Uma nova proposta está em discussão. Também em destaque
área de economia, Musk ataca as leis da Europa e acata as leis da Europa e para, então, de coletar dados. O Tribunal Superior da Irlanda atendeu a um pedido da Comissão de Proteção de Dados para impedir que a rede social X processasse informações de usuários para treinar o Grok, que é a sua ferramenta de inteligência artificial. Também em destaque é a General Motors, que investe no Brasil com foco em híbrido e flex. E também na área de economia, sob vaias, executivo da Volkswagen defendem fechar as fábricas. Com a concorrência dos carros elétricos, a montadora precisa cortar 3 bilhões de euros em custos. Ainda em destaque, no jornal O Globo é pelo mundo, de olho no Kremlin, os Estados Unidos anunciam medidas para conter a influência da Rússia nas eleições. Também em destaque é a ofensiva de Israel, que destrói a infraestrutura da Cisjordânia. E por fim, na área da saúde, amnésia glútea. Ficar sentado muito tempo pode causar a síndrome do bumbum morto, ou seja, perder a força no glúteo. São esses os destaques internos do Globo de hoje. O que a gente destaca internamente no Estadão, Oceli? As páginas internas do Estadão, Amanda, eu começo pela coluna, principal coluna do jornal, que a nota principal prenuncia um novo atrito entre o STF, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Diz assim: STF julga revisão de parte da reforma trabalhista e contrata um novo atrito com o Congresso. Depois de suspender a execução de emendas parlamentares, de suspender o pagamento das emendas parlamentares sem critérios de transparência, o STF trará ao debate outro impasse com potencial de ampliar os atritos com o Congresso Nacional. A partir de hoje, o plenário virtual da Corte, STF, volta a analisar 3 ações diretas de inconstitucionalidade, que pedem a derrubada dos contratos de trabalho intermitentes, intercalados, descontinuados. Instituída pela reforma trabalhista, a modalidade de contratação permite a alternância de prestação de serviços e inatividade, e o trabalhador é remunerado de forma proporcional às horas trabalhadas. O placar atual no STF para esse julgamento está de 2-2. Alexandre de Moraes e Cássio Nunes Marques, os ministros, esses 2 ministros entendem que a mudança na lei trabalhista é válida. Já Edson Fachin e Rosa Weber, que hoje está aposentada, entendem que há inconstitucionalidade. Em manifestação antecipada à coluna, a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços e a União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços afirmaram ter profunda preocupação com o julgamento no STF. Abre aspas, qualquer modificação na reforma pela via judicial causará insegurança jurídica, gerando demissões. Fecha aspas, diz a nota enviada por essas 2 entidades. As entidades dizem que uma mudança na lei deve ser feita pelo Congresso Nacional. Parlamentares reclamam que o STF tem legislado em acordo com o Palácio do Planalto, com o Poder Executivo. Sobre essa questão, o Supremo rechaça. Outra nota aqui da coluna do Estadão é sobre a manifestação já programada para sábado
dia 7 de setembro, lá na Avenida Paulista. A concentração do ex-presidente Jair Bolsonaro para o dia 7 de setembro na Avenida Paulista, ato que vai pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, a concentração dele será no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do estado de São Paulo. A convite do governador Tarcísio de Freitas, Bolsonaro ficará hospedado na sede do Executivo Estadual e residência oficial do governador de sexta, amanhã, dia 6, até o sábado, dia 7. Vamos para a página dos editoriais. O primeiro editorial de hoje do Estadão diz: o Brasil pode crescer mais. A receita para a economia se expandir mais sem gerar riscos inflacionários é conhecida. E nos últimos anos, o país tem colhido frutos dessa agenda, mas o governo Lula precisa acreditar nela. Segundo editorial, o desafio doméstico do saneamento. Além dos desafios regulatórios e financeiros para universalizar a rede de saneamento básico, é preciso pensar em políticas públicas para garantir as adequações nas residências. Nas páginas de artigos, o primeiro é do economista Roberto Macedo. O título é: surpreendeu o aumento do PIB no segundo semestre, mas... pontinhos. Ele escreve: minha sensação é de que estamos passando por outro voo de galinha. Voo de galinha é aquele voozinho pequeno. Perspectivas à frente são de um crescimento do PIB menor. O segundo artigo é do jornalista Eugênio Butti. Ele pergunta: liberdade de expressão? Você pode e deve criticar o STF. Há muito o que questionar na corte. Só o que não dá para dizer é que o que aconteceu com o Twitter, que agora é X, foi mordaça. Nas páginas de política, a primeira matéria diz: Supremo, maioria dos entrevistados, uma pesquisa, maioria vê motivação política em decisão de Alexandre de Moraes de bloquear o X. Pesquisa Atlas também mostra discordâncias sobre multa imposta para quem tentar acessar a rede social via VPN. 52,4% dizem que país perde com suspensão dessa plataforma. Em São Paulo, capital, o governador Tarcísio de Freitas apela a voto útil em Ricardo Nunes para impedir a vitória da esquerda na capital paulista. Em Minas Gerais, Bolsonaro tenta ajudar aliados que patinam nas pesquisas. Ainda em São Paulo, a candidata Tabata Amaral, do PSB, afirma que quer atrair o voto independente. Ela está, acho que, em quinto lugar nas pesquisas de opinião. Lula condecora Janja, a primeira-dama do Brasil, por atuação na saúde. O decreto presidencial não apresenta justificativa. O novo corregedor-geral de Justiça, que tomou posse antes de ontem, diz que subsídios têm de ser resolvidos para evitar perda de juízes.
ao assumir o cargo de Corregedor Nacional de Justiça, anteontem, o ministro Mauro Campbell defendeu o que chamou de pautas remuneratórias ingentes, quer dizer, enormes para ele. Pautas remuneratórias na magistratura. Ele sustentou que os subsídios da classe dos magistrados devem ser resolvidos para evitar a perda de bons juízes. Os magistrados, diz aqui a nota do Estadão, estão entre os servidores públicos mais bem remunerados do país. Sucessão de Arthur Lira na Câmara Federal segue sem consenso para uma candidatura única. Nas páginas internacionais, terror na Geórgia, atirador de 14 anos mata 2 professores e 2 colegas em escola dos Estados Unidos e é preso. O massacre entra na campanha presidencial americana. O Donald Trump, candidato pelos republicanos, se solidariza com as famílias das vítimas. Já a Kamala Harris, candidata pelos democratas, pede o fim da epidemia de violência armada no país. Só lembrando que comprar arma nos Estados Unidos não é proibido, como aqui no Brasil. Lá, qualquer pessoa, até de menor de idade, 14 anos, já pode comprar e portar arma de fogo. Ainda nas páginas internacionais, reforma do judiciário no México avança na Câmara. ONG da Venezuela acusa milícia chavista por mortes durante protestos. Agora nas páginas de Brasil. Meio ambiente. País tem maior seca em 7 décadas e pode piorar. Dados do governo federal mostram estiagem generalizada por todas as regiões e que está ligado ao espalhamento de incêndios pelo Brasil, e muitos desses incêndios de forma criminosa. Só temos mais uma semana para chegar em casa pelo rio, diz um pescador lá da Amazônia. Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, sugere criar lei de emergência climática. Água em hidrelétricas de afluência natural é a menor em 94 anos. Ação contra a lavagem de dinheiro mira bets, as empresas de apostas online, e prende influenciadora. Esquema foi alvo de operação da polícia de Pernambuco, que não detalhou o papel dos investigados e diz ter bloqueado 2 bilhões e 100 milhões de reais. A empresa VaideBet atua no país desde 2021 e dono tem mais de 30 outras empresas. Em carta, a influenciadora digital Deolane, ela que foi presa ontem em Pernambuco, ela e a mãe dela, diz estar sofrendo grande injustiça. As empresas investigadas dizem estar disponíveis a seguir as leis. O STF põe em pauta prisão imediata de réus condenados em júri. Estudo mapeia o envelhecimento do cérebro. Páginas de esportes. Fórmula 1 negocia retorno à Rede Globo em 2025 e vai rescindir contrato com a TV Bandeirantes. Ainda na área de esportes, Vinícius Júnior, Tarciane e Gabi Portillo são indicados ao prêmio Bola de Ouro. No tênis, Bia Haddad se sente mal, cai diante de Muchova e dá adeus à US Open.
Pedro rompe ligamento do joelho e está fora da seleção. No caderno Economia e Negócios, a capa do caderno é Combustível do Futuro. É aprovado no Senado Federal. O projeto define novos valores para a mistura de biocombustíveis à gasolina, ao diesel e determina a adição do biometano ao gás natural. O texto volta para a Câmara Federal para ser apreciado pelos deputados. Projeto aprovado pelos senadores representa derrota para a Petrobras. Erro em dados faz a ANEEL rever nível de bandeira tarifária e, consequentemente, o custo do boleto. STF valida repasse de créditos à conta de luz. O que o empresário pode fazer para ajudar a Amazônia? Denis Mineve, ele mesmo responde: contratar. O presidente da maior rede varejista do Amazonas diz que a região precisa de políticas públicas de longo prazo. Brookfield põe à venda os shoppings Higienópolis e Pátio Paulista por 3 bilhões de reais. A GM, a General Motors, anuncia investimento de 5,5 bilhões de reais em São Paulo e produção de carros híbridos flex, gasolina e a etanol. Por último, é a capa do caderno Cultura e Comportamento. Cinema brasileiro. Após filme em que volta a magia, Carlos Saldanha vai narrar a saga do navegador Amir Klink. Amanda, é com você. No editorial da Folha de São Paulo de hoje, agora nas páginas internas, o primeiro fala sobre municípios que têm muito a ganhar com a eficiência na gestão. O ranking da Folha mostra que somente 3% das prefeituras obtêm resultados satisfatórios com os recursos de que dispõem. O país criou um excesso de cidades que não conseguem gerar receita suficiente para o seu custeio. O segundo editorial é o regime arcaico de Cuba não se recupera da pandemia. A crise sanitária piorou os indicadores da atividade precária há décadas devido ao controle da produção pelo governo, que também infringe direitos políticos. Embargo dos Estados Unidos é nocivo, mas não explica o problema. Na área de política, Fábio Zanini escreve na coluna Painel sobre Faz o H. A maior bancada da Câmara, com 92 deputados, o PL, deve apoiar a candidatura à presidência da Casa de Hugo Mota, do PB, o que aumenta ainda mais o seu favoritismo. O partido vinha ensaiando lançar um nome próprio, mas decidiu compor com o líder do Republicanos ao ver que ele rapidamente se consolidou na dianteira. Nas palavras de um cacique do PL, a fatura está liquidada. Partidos que haviam sinalizado apoio a Elmar Nascimento, do União Brasil, como o PDT, já admitem mudar a rota e apoiar, então, Hugo Mota. Também na área de opinião, a charge de Cláudio de hoje é sobre a disputa lá em São Paulo, a onda Marçal Bolsonaro aqui como um surfista perguntando, oportunista eu, enquanto Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, continua a tentar alçar ao topo a candidatura de Ricardo Nunes, prefeito da capital. Também ainda sobre esse mesmo assunto, é sobre Nunes e Tarcísio. Tarcísio e Marçal escalam conflito que passa por Nunes, Bolsonaro e eleição de 2026. O governador diz que influenciador é uma porta de entrada para Boulos. Empresário reage afirmando que ele enterra sua carreira política. Também em destaque é a sabatina com Pablo Marçal, da Folha, que Marçal trata de proposta como
sonhos e admite não cumpri-las durante o mandato. O influenciador desconversou sobre o projeto de triplicar o efetivo da Guarda Municipal, afirmando que o seu programa de governo é só um rumo e disse que disputará a presidência da República caso o presidente Lula venha a morrer. Também sobre esse mesmo assunto, a campanha de Marçal tem beneficiária de moradia social no topo das doações. Outros pagamentos de R$25 mil chamam a atenção após o influenciador ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal sob suspeitas em 2022. Sobre esse assunto, o candidato não se manifestou. Aqui também em destaque é o GPS partidário da Folha de São Paulo, que mapeia aí o posicionamento das legendas aqui pelo Brasil e diz que o Partido Novo é o político mais à direita e o PSTU é o mais à esquerda no Brasil. Também em destaque é a representação em bancadas temáticas reflete as bandeiras de siglas na Câmara. Aborto, liberdade de expressão e atiradores reúnem os parlamentares de direita. As pautas LGBTQIA+, desigualdade e reestatização mobilizam os parlamentares à esquerda. Também em destaque são as eleições paulistanas, as goleadas e as disputas mais duras em São Paulo. Aqui a Folha de São Paulo traz esse gráfico que mostra como foram as últimas disputas pela prefeitura lá da capital paulista. E em entrevista, Marcos Pereira, ele que é o presidente do Republicanos, diz: Kassab me inviabilizou e não vou ser presidente da Câmara dos Deputados por causa dele. Marcos Pereira, que desistiu da disputa, afirma que Hugo Mota, que é o líder do partido na casa e é o nome apontado por ele para suceder Arthur Lira no cargo, era o seu trunfo. Também em destaque é sobre Hugo Mota, justamente o candidato à vaga de Lira, explica a Lula o elo com Cunha e o voto contra Dilma. Petistas reclamam que Hugo Mota é próximo do ex-deputado que liderou o afastamento da petista. O político também esteve com Bolsonaro ontem na quarta-feira. Na área de opinião, aqui a matéria do The Economist fala que após a suspensão do X, quem deveria defender a liberdade de expressão está em silêncio. Também em destaque na política, a crise do governo brasileiro pode afetar o poder de Musk sobre os militares. O bilionário tem influência enorme no jogo do setor de defesa mundial. No mercado, o comércio brasileiro com a Venezuela desaba após as sanções e a queda de petróleo. Também em destaque é a coluna Painel SA, que fala sobre o olho no peixe e o outro na brasa, sobre os CEOs das grandes empresas que apostam firme. Das casas de aposta, eles afirmam que já foram procurados pelos diretores comerciais de bancos interessados em administrar suas contas financeiras, as contas dos apostadores. Também na economia, aqui, Gabriel Galípolo e alguns senadores do PT, como Randolfo Rodrigues, Humberto Costa e Tereza Leitão, falando aqui que o Senado vai votar em plenário a indicação de Galípolo para a chefia do Banco Central em 8 de outubro, é o que diz o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. A sabatina da Comissão de Assuntos Econômicos da Casa pode ser realizada antes mesmo do pleito municipal. Também em destaque é o Minha Casa Minha Vida, que tem explosão de ações judiciais e o Conselho Nacional de Justiça suspeita de indústria de indenizações. O valor médio de cada processo pelo programa é de R$110 mil. O tema é uma das prioridades do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do CNJ. Também em destaque, a ANEEL recua, aciona a bandeira vermelha 1 e conta de luz vai subir menos em setembro. Ainda em destaque aqui na Folha de São Paulo de hoje é sobre o mundo, a reação do Brasil à ordem de prisão contra Gonzalez destoa de vizinhos
a diretora da Human Rights Watch diz que Lula deveria condicionar as negociações do regime da Venezuela à revogação da decisão judicial que visa prender o líder opositor. Também pelo mundo, ataques a tiros em escola dos Estados Unidos deixa 4 mortos e 9 feridos. Ainda em destaque na guerra da Ucrânia, Zelensky derruba chanceler e troca ministros. O presidente ucraniano se vê pressionado pela escalada diária da guerra aérea e por avanços russos no leste do país. E por fim, o destaque é na área de cotidiano, falando sobre as secas que atingem o Brasil e também os incêndios aqui. Essa que foi a manchete do jornal, diz que o Brasil enfrenta a pior seca já registrada, que atinge 58% do território nacional. E aqui também sobre os incêndios e a fumaça que podem agravar em setembro com as novas ondas de calor. São esses os destaques internos da Folha de hoje. O que a gente tem de destaque no Povo, Celi? Nas páginas internas do jornal cearense O Povo, Amanda, internauta da TV da Transparência, traz uma matéria sobre o depoimento ontem na Câmara Municipal de Fortaleza do Neuri Freitas. CPI questiona presidente da CAGES sobre serviços e tarifa. Neuri Freitas foi confrontado por vereadores e rebateu críticas e acusações. Sobre esse assunto, a TV da Transparência esteve presente ontem a esse depoimento e nos comentários do Edson Silva ele vai abordar o que aconteceu nesta reunião. Outra matéria é dizendo que os agentes comunitários de saúde aqui de Fortaleza fazem ato contra transferências. Usuários e agentes comunitários de saúde do posto Frei Tito de Alencar, localizado no bairro Caça e Pesca, em Fortaleza, fizeram um protesto na manhã de ontem contra a transferência dos profissionais da categoria para um outro posto da capital. Eles alegam que a situação prejudicaria o acesso à saúde na região, além de afetar as condições de trabalho dos servidores. Deolane Bezerra, a influenciadora, esta que está na foto, esta loira, presa em operação da Polícia Civil de Pernambuco. Aeronaves, carros de luxo, relógios da marca Rolex e joias estão entre os bens apreendidos ontem, durante a operação da Polícia Civil de Pernambuco, que mira desarticular uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais, esses jogos que é uma febre hoje no Brasil, esses jogos online, essas apostas, esses bets, e lavagem de dinheiro, só que não presta. Outra matéria é sobre a água de coco, lançamento junto com a Embrapa. Assou o coco da Fazenda Grangeiro, localizada em Paracuru, município localizado a 90 quilômetros de Fortaleza, lançou a água de coco microfiltrada. Lá na Venezuela, é outra matéria nas páginas internas do jornal Povo. A ONG acusa milícia chavista por mortes durante protestos. A charge de hoje do jornal, feita pelo Cleiton, é o Lula, o presidente Lula, empurrando aqui para ver se o PIB, o Produto Interno Bruto, cresce, mas tem uma pedra maior do que o PIB, é a inflação. Tem que botar muita força aí para ver se consegue. Na coluna vertical, dizendo que a Luiziane Lins, a ex-prefeita de Fortaleza, hoje deputada federal, vai estrear na campanha em Fortaleza, mas não do candidato correligionário dela do PT, do Evandro Leitão. Ela amanhã participa da inauguração do comitê da candidatura de Mari Lacerda para vereadora de Fortaleza. O comitê fica na Avenida da Universidade.
integrante do grupo político da ex-prefeita, a Mari Lacerda é tida como a candidata oficial de Luiziane na disputa aqui em Fortaleza, por uma vaga na Câmara Municipal. Quem deve participar também do evento é o candidato a prefeito em Caucaia e amigo, muitos anos da Luiziane, os dois são jornalistas, os dois fizeram militância estudantil juntos na UFC, é o Valdemir Catânio, candidato a prefeito de Caucaia e aliado próximo da petista. Até agora, diz a nota, não há confirmação se o candidato do PT à prefeitura de Fortaleza, o Evandro Leitão, participará do ato. A vice dele, no entanto, a Gabriela Aguiar, do PSD, já é tida como participação certa do ato que vai inaugurar esse comitê dessa candidata à vereadora do PT em Fortaleza. Ainda não ocorreu nenhum registro de apoio formal de Luiziane a Evandro na eleição deste ano. O petista, no entanto, tem dito, inclusive ele disse isso na entrevista ao jornal Povo, que a ex-prefeita disse para ele há algumas semanas que irá participar de atos pela campanha à prefeitura do PT em Fortaleza. A nota de destaque da coluna é do prefeito José Sarto, que foi sabatinado ontem. Sarto na sabatina do O Povo CBN. O prefeito participou ontem da sabatina, na ocasião reafirmou promessa de anular e abolir multas concedidas a motociclistas que foram flagrados trafegando com a viseira do capacete levantada. Questionado se a ação ocorre em resposta à ação semelhante proposta pelo candidato André Fernandes, do PL, o prefeito desconversa e diz que essa proposta segue uma demanda da categoria dos motoqueiros. A ação incluiria perdão de multas feitas dos últimos 5 anos. Sarto também admitiu não ter assinado o pedido de CPI para apurar o narcotráfico em 2018, quando ele era deputado estadual. Mas disse que não assinou esse pedido de CPI por uso politiqueiro do grupo que estava propondo, e não por medo, o que ele atribui este medo a Evandro Leitão. O sabatinado de hoje, às 9h30 do Povo CBN, é Técio Nunes. Nas páginas de política, temos aqui uma matéria com até 17 partidos, veja as maiores alianças políticas do Ceará. 4 municípios têm só mulheres candidatas a prefeitas. É em Paraipaba, é em Redenção, é em Altaneira e no Icó. As chapas são disputadas por mulheres. Sarto diz que não assinou o CPI para evitar o uso político, não por medo. Ele diz que entre uma coisa e outra é uma diferença abissal. Lá em Barbalha, o sabatinado foi o candidato Guilherme Saraiva, que nega voto em Bolsonaro e promete acabar com o fim da Zona Azul. Em Maracanaú, uma novidade, aqui município vizinho a Fortaleza. O presidente Lula apareceu na propaganda do prefeito Roberto Pessoa, que é do União Brasil, mesmo partido do capitão Wagner. Ele apareceu na propaganda pedindo voto para Roberto Pessoa, para reeleger Roberto Pessoa para mais 4 anos de mandato. O jornalista Henrique Araújo, na sua coluna, escreve: Evandro ainda à espera de Luiziane na campanha. No Crato, o sabatinado foi o candidato André Barreto,
que prometeu não cobrar taxa do lixo e rebate uma fala de Ciro Gomes. Érico Firmo também escreve na sua coluna: quem terá mais vereadores? Prefeito de Baturité tem candidatura indeferida. Decisão não diz respeito à utilização do lança-chamas que ele fez numa carreata, mas uma condenação por abuso de poder político. Nas páginas de economia, a matéria dizendo que os incentivos de 18,3 bilhões de reais para mercado de hidrogênio verde vão à sanção presidencial. Senado aprova projeto de lei do combustível do futuro. A ANEEL revisa a bandeira tarifária vermelha para patamar 1. Setor de pescado quer mais consumo de peixes e frutos do mar no segundo semestre. Futura Trends 2024, transformação digital, liderança e inovação disruptiva. Na área de cidades, a matéria é dizendo que a Prefeitura de Fortaleza identifica 222 imóveis com lançamento de esgoto irregular no mar da praia de Iracema. Latrocínio no Cumbuco. O quarto suspeito é preso e confessa ter atirado na turista que foi morta. Começa a temporada de floração dos ipês em Fortaleza, colorindo as avenidas da capital. 11 cearenses são resgatados de trabalho análogo à escravidão. Isso foi em Goiás e todos os cearenses são do município de Novo Oriente. Universidade Federal do Ceará promove visibilidade de artesãos de barro da localidade de Moita Redonda, no município de Cascavel. O editorial de hoje do jornal é sobre a economia, o PIB, o Produto Interno Bruto, animador e o futuro. E por último, Amanda, é a capa do caderno de esportes. Paris 2024, recordista, rainha das águas, brasileira com mais ouros em Paralimpíadas, nadadora Carol Santiago fatura mais uma medalha de ouro em Paris. É com você. E assim a gente finaliza o nosso primeiro bloco de notícias, te agradecendo pela audiência e te convidando a continuar conosco aqui na TV da Transparência. Até a próxima.